E aí pessoal, sou o professor Tupi, do canal do YouTube e Instagram Matemática Tupi, e nesse vídeo eu vou abordar uma questão em específico que caiu na prova do concurso da PM de Alagoas, organizado pelo Sebrasp, uma questão relacionada a caminhos, que aborda o assunto de princípios de contagem. Então pessoal, vou falar aqui alguns comentários que eu vi na internet, mais especificamente 3 comentários que eu vi na internet, citar minha opinião e o que eu acho, se ela vai ser anulada ou não. Mas para você ficar por dentro sobre essa questão, sobre esse assunto em específico, eu vou ler a questão, tá? Para você analisar junto comigo partes dessa questão e também analisar esses 3 argumentos que até foram os mais citados dentro da internet, pedindo a anulação dessa prova. Vejam só, um fugitivo tenta despistar a polícia, realizando uma fuga entre 3 cidades, A, B e C. Existem 2 estradas ligando a cidade A à cidade B e 3 estradas ligando a cidade B à cidade C. Nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A até a cidade C, passando pela B, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usar para ir da cidade A à cidade C. Pois bem, pessoal, um dos argumentos, o primeiro argumento que eu vou debater aqui que eu vi na internet foi a questão do seguinte: se pegarmos todas as estradas, todas as possibilidades de estradas e somar elas, não resulta em 12. Pessoal, aqui eu já abordo uma seguinte situação. O nome desse assunto é princípios de contagem. Os princípios de contagem são 2, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Nessa questão em específico, você vai utilizar o princípio multiplicativo. Quem somou as possibilidades fez o princípio aditivo. Está errada a questão. Essa questão era para multiplicar as possibilidades. Se você não está por dentro do que é princípio multiplicativo e o princípio aditivo, eu vou deixar aqui o link de uma aula que eu tenho explicando os 2 princípios, tá? Mas professor, eu estudei tanto arranjo, combinação, permutação, de qual parte de análise combinatória é esse assunto? Pessoal, em específico, na prova de vocês não ia cair arranjo, combinação, nem permutação, tá? O assunto que estava lá no edital era princípios de contagem. São 2, princípio aditivo e princípio multiplicativo. Há sim uma correlação com os arranjos, no caso do princípio multiplicativo. Mas só cai arranjo, combinação e permutação em específico quando no edital está análise combinatória. No edital da PM de Alagoas estava princípios de contagem. É outra parte que também está dentro da análise combinatória, mas é uma parte específica, tá bem? Eu vi até concurseiros estudando a parte de probabilidade. Também não ia cair. Eu sinto muito você ter perdido seu tempo estudando esses assuntos, mas realmente esses 2 assuntos não estavam no edital. Tá bem? Essa questão em específico aborda o princípio multiplicativo. Como eu falei, vou deixar o link aqui de uma aula para você entender o que é o princípio multiplicativo. Por isso, essa questão, por esse argumento, não será anulada. Um outro argumento que eu vi, citando na internet, muito bem comentado, foi a situação seguinte. Vou explicar novamente a questão. O fugitivo vai da cidade A à cidade C, passando pela B. Quando chegar na C, ele volta para a cidade A para ir até a C novamente. Mas tem que passar novamente pela cidade B, sem repetir caminhos. Teve um dos argumentos, o segundo argumento que eu vou falar para vocês aqui, foi que quando chegar na cidade C para retornar para A, a questão não aborda a quantidade de caminhos. É para ir da A até a C, passando pela B. Quando chegar na C, retorna para A. Nesse retorno para A questão não diz a quantidade de caminhos. Pessoal, se o CESP, questões do CESP, Sebrasp, que já abordou isso outras vezes, se ela não determinar a situação e pediu para fazer, significa que é uma possibilidade. Ah, professor, tem que adivinhar o que o CESP quer dizer? Não. Se ele estava na cidade C e pediu para retornar para A e não especificou a quantidade, seria só esse retorno. Se tivesse mais caminhos,
ele especificaria mais, especificaria 2, 3, 4 caminhos, assim como fez da cidade A para a cidade B, que são 2 caminhos, e da B para C, 3 caminhos, tá bem? Por esse argumento em específico, por a questão não ter abordado a quantidade de questões, ou a questão não ter abordado a quantidade de caminhos que desse retorno da C para A, essa questão, por esse motivo, também não é passível de anulação. Tá bem? Ao meu ver. O terceiro argumento que eu vi foi o seguinte. Ele vai da A até a C, não é isso? Passando pela B. Quando chegar na C, ele vai retornar para A. A questão não fala se esse retorno para a cidade A, ele teria que passar novamente pela B. Ele não vem restringindo se ele passaria ou não. Caso ele passe pela B, não teria possibilidades. Então, essa questão seria anulada. Vamos ver. Segundo esse argumento, essa questão seria anulada. Vamos ver. Se eu pegando só o trecho da cidade A até a cidade B, é o que é que ele está fazendo? Da A, B, C, retorna para A passando pela B e depois vai voltar para C novamente. Tá bem? Vou colocar os três aqui. Da A até a C passando pela B. Quando da C retornar para A, ele retornaria passando pela cidade B. Quando chegasse na A, ele vai até a cidade C, retornando, também passando pela cidade B. Seria esse o argumento. Realmente, por esse caminho, não tem essa possibilidade. Por quê? Não é para repetir caminhos. Entre a A e a B, existem 2 caminhos, né? Se da primeira passagem, você vai da A, a B e a C, nessa passagem aqui, da A até a B, existem 2 caminhos, ou você já usou um. Quando chegasse na C, retornasse para A, você usaria o outro. Se você retorna da C para A, passando pela B, você usaria o outro caminho. Só são 2 caminhos. Quando você chegasse na A para voltar para B, ou para retornar até chegar a C novamente, passando pela B, não existiria mais possibilidades. Então, por essa opção, não tem como. Mas, se ele tivesse falado que era para passar retornando pela B, quando chegasse da C para vir para A, aí realmente essa questão seria anulada. Mas existe uma possibilidade ainda dele não passar pela B, ele fazer o percurso da A até a C, passando pela B, retornando até a cidade A e indo até a cidade C novamente, passando pela cidade B. Esse caminho é válido, essas possibilidades. Então, também por esse motivo, se existisse só a possibilidade desse retorno da C até chegar a A, teria obrigatoriamente passar pela B, aí realmente a questão seria anulada. Mas existe a questão de você estar na C e retornar por A sem passar pela B, como assim não especificou a questão. Então, por esse terceiro argumento, também essa questão, ao meu ver, não estaria anulada. Aqui também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da resolução dessa questão que eu fiz, tá? Vou deixar os 2 links. Primeiro, o link da resolução dessa questão e o link sobre o assunto de princípios de contagem, que para você entender que essa questão específica é utilizada o princípio multiplicativo, tá bem? E também o terceiro vídeo que eu vou deixar aqui o link para vocês é sobre o comentário que eu fiz sobre o gabarito preliminar, tá bem? Ao meu ver, por esses 3 argumentos, essa questão não será anulada. Se você tem outro argumento, se viu alguém comentar de outra forma, mande para mim, manda o link que eu assisto o vídeo, que pode descrever aqui nos comentários se você concorda com essas 3 possibilidades. Se você não concorda, eu sei, pessoal, que muita gente está lutando para anular essa questão por achar que por ter errado essa questão. Aí gostaria de ganhar esse ponto a mais. Mas, ao meu ver, por esses argumentos, essa questão não vai ser anulada. Se você tiver outros, mande para mim que eu faço outro vídeo, debato aqui com vocês sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Se você gosta dos meus vídeos, gosta dos meus comentários, clique aqui no botão no joinha, de curtir esse vídeo. Inscreva-se no canal, que isso é muito, pessoal, isso é muito importante para o professor aqui. Ajuda ele nos seus novos projetos. Beleza?
Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder para vocês. Mas ao meu ver, pelo menos por esses 3 argumentos que eu mais vi aí comentando na internet, essa questão não vai ser anulada. Valeu!